ficar disponível para vocês. Então, meu bom dia a todos, espero que vocês todos estejam bem, né? A Prof continua bem também, graças a Deus, sem coronavírus, está tudo tranquilo por aqui, né? Então, assim, hoje nós vamos começar a estudar a construção das vistas ortográficas, e nós vamos usar como referência o modelo que vocês usaram, tá? Que vocês montaram, então, vocês conseguiram manipular, conseguiram montar, então nós vamos usar bastante esse modelo. Então, tenham ele pertinho de vocês para a gente poder fazer as observações, para a gente poder fazer as discussões usando o modelo de vocês, tá bem? Então, eu vou passar uma partezinha teórica que também já está disponível para vocês no Moodle, tá? E para a gente poder discutir um pouquinho essa questão das vistas, como é que constrói, quantas são, como é que se comporta, né? E aí, na sequência, a gente vai fazer um exemplo, né? A Prof vai montar um exemplo, e a gente vai combinar como é que nós vamos fazer a tarefa, né? Que a Prof tem a proposta de tarefa de construção destas vistas, tanto do modelo que vocês têm e também de um exercício que eu deixei para vocês na folha, né? Eu tenho uma folhinha para vocês, que já está anexa na nossa página, né? No Moodle, para a gente poder trabalhar bem esses conceitos, tá bem? Então, eu vou começar a compartilhar, e aí, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, né? E falar com a Prof, certo? Aí a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais interativa, combinado? Então, vou lá apresentar para vocês esse material que a gente tem disponível aí. Então, aqui. Então, vamos lá. Compartilhar a minha tela com vocês. Apresentação PowerPoint. Então, as nossas vistas ortográficas. O que são essas vistas? Quantas vistas a gente pode fazer de uma mesma peça? Como é que funciona isso, né? Então, acho que ainda não está compartilhado com vocês. Tá sim, Prof, estamos vendo. Já estão enxergando? Tá, então tá. Bom, então, sobre as vistas, né? Então, basicamente, as vistas, assim como as... Um pouquinho, deixa eu... permitir a entrada. Vou voltar lá. Está compartilhado com vocês? Sim? Agora não mais. Não? Então, vou voltar aqui de novo. Clicar aí o compartilhamento. Agora sim? Sim, voltou. Tá. Então, beleza. Então, existem basicamente duas maneiras da gente representar um objeto através do desenho, né? Então, assim, a primeira delas que vem à cabeça, que eu acredito que vocês já conhecem, que vocês já tenham visto, são as perspectivas, né? Então, essas perspectivas, elas representam o objeto da forma com que o observador, né, de acordo com o que vocês enxergam, de acordo com o que vocês veem, né? Então, tudo que nós enxergamos, nós, na verdade, enxergamos em perspectiva, né? Então, essa sensação, né, de distante, de mais próximo, então,
é porque a gente consegue enxergar os objetos em perspectiva, né, sem perceber, mas é assim que funciona. E as vistas é a representação do modo com que ele é de verdade, né, as várias faces desse objeto representadas num desenho. Né? Então, a perspectiva é o todo, você consegue enxergar todos os detalhes, mas o objeto todo montado. E nas vistas, a gente consegue compartilhar partes desse objeto, né? A gente consegue enxergar ele de várias formas, né? Então, eu tenho aqui para vocês, né, as perspectivas, eu tenho um objeto ali desenhado em perspectiva isométrica, que a gente vai... Aliás, aqui tem cavaleira. Eu vou trabalhar com vocês as perspectivas isométricas e a cavaleira, que são os modelos mais comuns que a gente tem, né, de perspectiva. E aí eu tenho ainda as vistas ortográficas, desse ladinho aqui que vocês estão vendo, onde eu tenho a parte de, né, a vista frontal, a vista lateral esquerda, a vista lateral direita, né, a vista posterior, aí eu tenho a vista superior ali embaixo, então eu tenho este mesmo objeto que eu tenho representado em perspectiva, eu consigo desenhá-lo, né, de acordo com as suas vistas, de acordo com os vários olhares que eu tenho desse mesmo objeto, né? Eu divido esse objeto em vários olhares, né? Então, nós vamos começar pelas vistas. Aí, vamos entender um pouquinho os elementos de projeção, né? Então, eu tenho um observador ali, né? Então, imagine que sejam vocês, né? E eu estou com um objeto na mão, vocês estão com o objeto de vocês na mão, tá? Então, o que acontece? A partir do meu olho, né, eu projeto num plano, que é aquela folhinha que está ali atrás, né, o que eu estou enxergando. Então, assim, eu defino que aquela posição em que eu estou olhando é uma vista que a gente chama de vista posterior, né? Então, ou vista frontal, né? Então, eu vou fazer essa visagem ali, eu vou fazer o desenho do que eu estou enxergando ali, do que os meus olhos estão enxergando, né? Então, no plano de projeção, eu vou representar este meu olhar, né? Então, eu vou conseguir projetar ali, desenhar os limites daquela peça de acordo com o que eu estou enxergando, tá? Se eu mudar de posição esse objeto, né, nas minhas mãos, se eu passar a olhá-lo de uma outra forma, eu consigo enxergá-lo, né, sob outra vista. Então, se eu posicionar a parte que agora é a parte superior, né, e considerar diante dos meus olhos, eu tenho como desenhá-lo lá no plano de projeção. Se eu virar ele de cabeça para baixo, eu também consigo desenhar. Então, eu vou virando esse objeto de maneira que eu consiga projetar naquele plano, ou seja, desenhar naquela folha que eu tenho ali no fundo, todas as vistas possíveis, né, todos os olhares possíveis desse mesmo objeto, né. Ele vai ser olhado por diferentes maneiras, né. Então, é essa a ideia das vistas ortográficas, né. E aí eu tenho um observador, e a pessoa, assim, vocês, seria eu que vem, analisa, imagina ou desenha o modelo, né? Então, o observador deve analisá-lo cuidadosamente em várias posições. Aí, ó, a vista de frente, né? Então, ele está olhando de frente o objeto. Eu vou olhá-lo por cima, então eu vou ter uma vista superior. Eu vou olhá-lo de lado, então, de frente, de lado, em relação à primeira posição. É aquilo que eu falei para vocês, eu vou mexendo o objeto e enxergando as suas diferentes faces e representando naquele plano de projeção, tá? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Esse objeto, modelo ou peça, é esse objeto que nós teremos em mãos agora, né? Mas eu também posso ter esse objeto apenas desenhado, assim como vocês vão observar ali no exercício que nós vamos fazer posteriormente, tá? E o plano de projeção é onde eu vou desenhar esse objeto, né? Segundo as suas diferentes faces, né? Então, eu tenho o que a gente chama de planos de projeção, né? E aí, a gente considera, basicamente, 3 planos, né, de projeção. Então, eu tenho um plano vertical, anterior e posterior, eu tenho um plano horizontal, inferior e superior, e um lateral direito e esquerdo, né? Então, eu tenho essas 3 posições, vertical, horizontal, lateral, que se dividem, né, em anterior, posterior, inferior, superior e direito e esquerdo, tá? Então, eu tenho três planos mais 6 possibilidades de observar esse objeto dentro de cada plano, né? Então, eu tenho, dentro do vertical, tenho 2 possibilidades, horizontal 2 e no lateral 2. Logo, eu tenho 6 vistas ortográficas possíveis para cada objeto observado, tá?
Bom, aí, esse objeto, né, eu vou colocar esse objeto dentro de um cubo, que a gente chama de cubo de referência de projeção, né? Imaginem que eu coloquei esse nosso objeto que vocês têm em mãos dentro desse cubo, e esse cubo é transparente, né? Ele é um cubo de acrílico, vamos imaginar assim, né? Então, eu vou olhar esse objeto de diferentes posições, né? Então, aqui, ó, eu posso considerar essa posição que vocês estão vendo aqui, que eles chamam de plano vertical anterior, né? Então, eu olho. Se eu olhar por esta posição, eu vou projetar esse objeto lá naquela parede do cubo, lá no fundo, né? Se eu for enxergar esse objeto aqui pelo plano lateral esquerdo, eu vou enxergar a sua projeção lá no plano lateral direito, né? Se eu mudar a posição, ou seja, se eu for enxergar o objeto lá naquele lado do plano lateral direito, ele se projeta no lado esquerdo. Se eu for mexer aqui, ó, se eu for enxergar esse objeto, né, pela parte inferior, eu vou projetá-lo na parte superior desse meu cubo transparente. E se eu enxergá-lo por cima, né, eu vou projetá-lo no plano horizontal inferior. Agora, se eu for olhar ao contrário desse plano vertical anterior, se eu for olhar pelo outro lado, ele projeta nessa outra face aqui que eu estou, né? Então, conforme eu olho, né, eu projeto no plano que está à sua frente. Então, se eu olho por um lado, projeto no lado ao contrário. Se eu olho por cima, é por baixo. Se eu olho por baixo, é por cima. Então, é o contrário, né? A gente projeta a imagem. Então, aquilo que você vê num plano ao contrário do lugar onde você está enxergando. Não sei se vocês conseguem me entender. Que é um espelho, né? A gente não enxerga, eu projeto no plano aquilo que eu estou enxergando aqui, né? Então, eu vou mudando a posição e vou enxergando o objeto, tá? Então, assim, eu tenho, né, quando eu considero o plano vertical perpendicular ao plano horizontal, né, então esses dois planos dividem o espaço em 4 quadrantes ou diedros. Então, vocês lembram da matemática, quando nós tínhamos o eixo, né, o eixo cartesiano, né, e nós tínhamos lá, né, tem o eixo Y, né, são as medidas na vertical, e o eixo X, que são as medidas na horizontal. Vocês lembram? Eu tenho 4 quadrantes para representar. Não tem? Olha, eu tenho um quadrante delimitado, né? Onde a parte do X é positiva e a parte do Y é positiva, né? A parte de cima. Então, esse seria o primeiro diedro. Aí eu tenho ao seu lado, né? Um outro quadrante, onde eu tenho os valores de Y positivo, porém os de X negativo, né? Depois, o terceiro diedro, eu tenho o quadrante, né, onde os valores de x seriam negativos, os valores de y positivos, aliás, negativos também, desculpa, né, que é o contrário do primeiro diedro, e o quarto diedro, né, seriam os valores de y negativos e os de x positivo, né? Então, a maioria dos países, eles utilizam esse método Mogiano, né? Então, eu estou abrindo esse plano nesses eixos, né, que a gente enxerga na matemática, que a gente consegue, a gente abre, né, a gente expande isso, e você tem os eixos, assim, num único plano, né, mas você consegue montar isso e fazer exatamente como se fosse um cubo, né, então, se eu fechar isso, eu tenho as diferentes dimensões, né, desses planos ali definidas com esses eixos, tá? Então, assim, na maioria dos países, a gente usa esse método Mogiano e a gente adota as projeções no primeiro diedro, onde, né, x e y são positivos. Vamos lembrar da matemática. Agora, outros países, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, Holanda, eles normalmente representam os desenhos no terceiro diedro, que é o oposto do nosso, né? Então, o terceiro diedro, vamos pensar lá na matemática, né? É aquele compreendido pelo eixo x e y, onde o x é negativo e o y também, né? Seria, vamos pensar em graus aqui para vocês lembrarem da matemática, né? Seria aquela parte onde eu tenho dos 180 aos 270, né? Esse é o terceiro diedro. Então, é isso que acontece. Nós trabalhamos no primeiro, né? Então, seria, vamos dizer, de 0 a 90 graus, né? E aí, os outros países, né,
por exemplo, os Estados Unidos, Canadá e Holanda trabalham com terceiro diedro. Mas tudo que a gente fala para nós no primeiro diedro é equivalente para o terceiro diedro. É só uma questão de posição mesmo, né? Não tem diferença nenhuma, tá? Então, ali o que a prof falou, olha, estão vendo, ó? Esses dois, se eu apontar na tela, vocês enxergam? Vocês conseguem enxergar a minha pontinha aqui do cursor? Sim? Sim, prof. Isso. Então, aqui, ó, estão vendo, olha, aquilo que a prof falou, olha, o eixo Y e o eixo X, tá? Da matemática. Aí, assim, olha, eu tenho o primeiro diedro, lembra que a prof explicou? Aqui, ó, entre 0 e 90. O segundo diedro, aqui, ó, pensando em graus, né? Entre 180, entre 90 e 180. O terceiro diedro, aqui, ó, pensando nos ângulos, né? Entre 180 e 270. E o quarto diedro, onde eu tenho dos 270 aos 360, que fecha, né? Então, isso aqui pensando lá no eixo cartesiano da matemática, né? Agora, trabalhem esses eixos pensando em planos, né? Então, essa parte aqui do Y, ele corresponde ao plano vertical, onde a gente faz as nossas representações aqui, as medidas vertical, né? E este outro X tem um outro plano horizontal, né? Que é esse aqui que vocês estão enxergando, tá? E aí eu fecho ao fundo com o plano de perfil, ó. Então eu tenho um plano horizontal para representação das medidas dessa peça, né? Dessa vista dessa peça, um plano vertical e um plano lá no fundo. Então eu fecho, né? O diedro aqui, ó. Partindo da matemática, lembra? Lembra que eu expliquei para vocês que o Gaspar Monge, tudo que a gente fala de desenho técnico, nasce a partir das primeiras discussões de Gaspar Monge, né, que é um matemático francês. Então, isso que vocês estão vendo, ele foi tirado da matemática, né? E aí aqui, ó, é essa compreensão de planos que é importante que a gente tenha, né? Então, eu coloco o objeto aqui, né, nessa posição, e aí eu vou fazer as leituras dessas observações que eu vou fazer em relação a essa figura. Então, se eu for enxergar, se eu me posicionar aqui, se eu for enxergar esse objeto nesta posição, a projeção dele vai acontecer neste plano vertical. Se eu for enxergar, né, esse objeto de cima, né, eu enxergo essa parte aqui, essa parte aqui. Essa projeção acontece no plano horizontal. E se eu me posicionar aqui na frente, eu vou enxergar essa partezinha e essa partezinha aqui, que se projeta lá ao fundo no plano do perfil, tá? Agora, se eu puser um plano vertical fechando aqui, ó, nessa outra parede, ó, se eu colocar aí um plano aqui, e se eu fechar essa outra parte aqui, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de desenhar o que eu enxergo lá no fundo, aqui na frente, e o que eu enxergo lá desse outro lado, né, a visão posterior, aqui nesse outro plano. Então, eu consigo fechar as 6 vistas desse objeto conforme eu tinha apresentado aqui, lembra? É a mesma figura, né? Só que aqui eu tenho tudo fechadinho, né? Eu não tenho só o plano vertical, o plano lá do fundo do perfil e o plano horizontal embaixo. Eu fechei a peça, né? Eu coloquei uma parte de cima, eu coloquei essa outra parte aqui na frente e essa outra parte na lateral. Aí eu fechei o cubo. Aqui eu tô vendo abertinho, né? Mas é a mesma representação, só que aqui a gente discutindo essa questão dos diedros para vocês lembrarem, né? Para vocês se reportarem lá a parte da matemática que vocês já conhecem, tá? Bom, lógico, né? E lembrando sempre, né? Que tudo que eu falar com relação ao primeiro diedro aqui, né? Que é o que vale para a maioria dos países, né? Ele se corresponde aqui, ó, no terceiro diedro lá para o pessoal, né? Dos Estados Unidos, do Canadá, da Holanda, mas é a mesma discussão, né? Eu tenho um plano vertical aqui, um plano horizontal nessa posição, e o objeto vai ter as mesmas vistas desenhadas, só que de maneira semelhante, só que num outro diedro. Mas a discussão é a mesma, né? Nós normalmente não usamos nem o segundo e nem o quarto diedro, né? Para desenhar nada, tá? Por quê? Porque eu tenho uma outra concepção lá na matemática, né? Dos valores do x, y, né? Eles são
inversamente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho X positivo, aqui eu tenho Y negativo, aqui é o contrário, né? Tenho Y positivo. Então, esses aqui não são normalmente utilizados. A representação de todos os nossos objetos são feitos no primeiro, para nós, e em alguns outros países, no terceiro diâmetro, tá? Bom, então, uma parte conceitual das vistas, né? Então, são as projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical e laterais da projeção, né? Então, dependendo de como esse objeto né, se ele for mais simples de ser desenhado ou mais complexo, se ele tiver mais detalhes ou menos detalhes, eu vou precisar usar mais do que 3 vistas para representá-lo, né? Então, assim, às vezes, eu preciso fazer todas as vistas possíveis, que a gente tinha comentado anteriormente, que são 6, né? Então, eu tenho a vista de frente e a vista de fundo, né? A vista posterior, que a gente chama. A vista de cima, a vista de baixo, a lateral direita e a lateral esquerda, né? Então, a gente pode fazer essas 6 vistas, dependendo da complexidade desse modelo, né? Mas, em geral, nós representamos apenas com 3 vistas, já é o suficiente, ou seja, a vista frontal, que é a vista de frente, a vista superior e uma das laterais. Pode ser a lateral direita ou pode ser a lateral esquerda, tá? Então, geralmente, a gente faz só 3 vistas. Aí, vamos entender um pouquinho essa situação espacial, né, do objeto, né? Lá na distribuição, ó, vamos entender aqui, ó. Eu tenho o primeiro plano que eu falei para vocês, aquele plano vertical, né, ó. Depois eu tenho o plano horizontal e eu tenho aquele terceiro plano complementar. Vocês lembram? Que fecha aqui o meu diâmetro, tá? Então, projeção do objeto nos planos horizontal, vertical e lateral. Horizontal, vertical e a lateralidade que está lá no fundo, tá? Então, eu vou colocar um objeto aqui no meio, né? Eu vou colocar uma casinha, tá? Aí, eu quero representar essa nossa casinha nos diferentes planos de projeção, tá? Eu quero obter as vistas dessa casinha. Então, ó, vou representar o que eu vejo de frente, certo? Definir que a minha vista frontal é essa visão que eu tenho da frente da minha casinha. Então, olha, se eu enxergo por aqui, né, ó, se eu enxergo nessa posição, eu vou representar a projeção dessa minha visão lá no fundo, né, nesse meu plano vertical. Então, percebam que eu vejo, ó, a inclinação do telhadinho, né, a porta da minha casa e a janela da minha casa. É isso que eu vejo, não é? Ó, é isso que eu estou olhando, os meus olhos enxergam aqui e representam naquele plano de fundo, tá? Aí eu vou fazer um outro olhar, ó. Eu vou olhar a minha casa de cima. Ó, tô olhando aqui. Aí o que que eu vejo? Eu vejo somente os limites do telhado, que são identificados por essas linhas contínuas, certo? E aí eu vejo, nesta forma tracejada, seriam os limites da minha parede. Estão vendo? Olha, o que eu vejo a mais aqui, que delimita aqui com essa linha contínua, é a projeção do beiral, né? O beiral é uma extensão do telhado que passa além das paredes. Vocês já viram nas casas, né? Então, assim, as casas, normalmente, elas têm um telhado que ultrapassa a projeção, né, as paredes, né? Isso aí é uma questão de projeção, de proteção que a gente faz. Esse beiral protege, né, a união das paredes com o início do telhado, então protege a infiltração de água e tal. Então, normalmente, as casas todas têm este beiral, tá? E aí é onde eu coloco calha, onde eu faço a extração da água que escorre, enfim. Alguns telhados não têm assim, né? Por exemplo, os prédios têm um outro tipo de telhado, que a gente vai ver lá em construções rurais, né? O que a gente chama de telhado em platibanda. Mas no caso da nossa casinha, eu fiz o beiral em todas as suas, né? Em toda a sua volta, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Aí eu tenho o limite do telhado. Isso aqui, gente, é essa linha aqui, ó. É a linha de cunheira. A cunheira é a união das águas. Isso aqui é uma água e essa aqui é uma outra água, né? Aqui é um telhadinho em 2 águas, que a gente chama, né? Então, ó, os limites do telhado, contendo o seu beiral, a cunheira, que é a união das águas,
e esse tracejadinho aqui, que seria o limite das paredes. Consegue entender? Sim? Bom, aí eu vou olhar a minha casa numa outra posição. Olhem aqui, eu estou olhando por essa lateral, certo? Então, essa lateral esquerda, né? Essa aqui é a minha lateral esquerda, não é? Não está no lado esquerdo? Se eu for olhar a casinha, considerando o olhar pela frente aqui, esse aqui é a minha lateral esquerda. Então, como é um plano de projeção, a projeção da vista lateral esquerda, ela se faz na lateral direita, certo? Ela se projeta aqui no lado direito da minha época, né? Do meu cubo aqui, né? Dos meus planos. Então, aqui, ó, o que que eu enxergo? Ó, eu enxergo o limite aqui das paredezinhas, que eu estou enxergando aqui. Eu enxergo as duas janelinhas, que são essas aqui. E aí, o telhado, o que acontece? Eu não vejo o telhado inclinado, né? Eu vejo o telhado como se fosse uma faixa aqui assim, né? Porque eu estou vendo a minha posição, a minha visada é por aqui, ó. Estão vendo? Então, vou retomar. Vista frontal. Vou olhar de frente à minha casinha. Então, a vista frontal se projeta no vertical ao fundo, onde eu vejo a inclinação do telhado, a portinha, a casa e os limites da parede. Aí eu vejo a posição superior aqui. E aí, então, como é um plano de projeção, eu vou enxergar aqui embaixo. E quando eu me posiciono na lateral esquerda, né, eu estou enxergando aqui a minha lateral esquerda da casinha, ela se projeta no plano lá na lateral direita. Conseguiram entender isso? Que é uma situação de plano de projeção? É o contrário, né? Eu vejo de um lado e projeto no outro. Tá certo? Conseguiram entender? Bom, e aí, quando eu abro estes planos, né, conforme lá, lembrando lá da matemática, né, ó, vamos considerar aqui, ó, o eixo Y e o eixo X, né? Então, eu posiciono a vista frontal ou a vista de frente aqui, né, que é esse plano aqui, ó, estão vendo? O plano vertical, ele tá aqui, ó. Então, eu vou projetar a minha frente de casa aqui. Aí, na minha lateral esquerda, né, eu tô vendo, aliás, a minha direita eu vejo o que eu enxergava na lateral esquerda. Então, eu estou vendo, projetando no plano à direita o que eu vejo na lateral esquerda, né? Que é essa posição aqui da casinha com as janelinhas, tá? E a visão de cima, ela tá projetada aqui embaixo, ó. Estão vendo? Que é esse plano aqui. Então, o que que eu fiz? Eu abri o plano. Eu abri e deixei esse plano numa única dimensão, né? A gente consegue enxergar aqui, ó. Então, esse aqui e esse aqui são essas linhas aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Eu abri para vocês enxergarem as vistas, ao invés de posicionar aqui fechadinho. Consegue entender? Sim? Sim, sim. Tranquilo? Querem que volte? Tem alguma dúvida? Tá todo mundo entendendo? Tá. E aí, de forma complementar, eu vou fazer outros olhares, né? Eu vou traçar as outras vistas, né? Então, por exemplo, eu mantive a vista frontal aqui da minha casa, né? Eu mantive a vista superior aqui, só que ao invés de eu enxergar, né, a vista lateral esquerda, a vista lateral direita na esquerda lá, eu vou ver o contrário, né? Eu vou ver pelo outro lado aqui da minha casinha. E no outro lado, que eu não estou enxergando, eu só enxergo a representação, né? Então, a vista lateral direita vai ser projetada no plano à esquerda. Então, acreditem na prof, que do outro lado da casinha eu tenho as limitações, né, os limites das paredes,
uma única janelinha, e aí a posição do telhado daquela forma semelhante à vista lateral esquerda. Eu não vejo a parte inclinada como eu vejo na vista frontal. Eu vejo nessa forma, né, retangular aqui do meu telhado, tá? E aí, de novo, olha, a vista frontal tá aqui, a vista superior aqui embaixo, e aí a vista oposta aqui, né, a lateral direita que se projeta no plano à esquerda, certo? Então, eu tirei aquele plano que era fundo aqui, eu trouxe para cá, para poder desenhar, né, o que eu enxergava lá na esquerda, aqui na posição direita, certo? Estou fazendo todas as possibilidades de vista. Então, ó, as vistas ortográficas, eu tenho aqui bem escritinho para vocês. Eu tenho a vista frontal, ou também chamada como vista de frente, ou vista principal. Então, você determina qual vai ser essa vista principal, né? Qual é a posição que vocês vão enxergar esse objeto que melhor representa esse objeto para ti, né? Então, eu vou enxergar depois, eu vou olhar o meu objeto e vou enxergar de cima, né? Então, eu tenho a vista superior e inferior que se projeta no plano inferior, tá? Aí, eu vou fazer a vista inferior, ou seja, eu vou olhar o objeto, né, pela parte de baixo e vou projetá-lo no plano horizontal lá superior, lá na parte de cima, tá? Depois, eu faço a vista lateral direita, que se projeta à esquerda, então eu olho da direita e se projeta à esquerda. Aí eu olho à esquerda, que se projeta à direita. E depois eu vou fazer a vista posterior. Então, assim, a posterior é a vista de costa, né? Então, assim, se a vista frontal eu vejo o objeto de frente, então a vista posterior é a vista que eu faço, né, de costas desse objeto e projeto no plano, né, frontal, tá? Então, aqui, ó, olha o resumo de tudo isso que a prof falou, tá? Então, a casa aqui no centro, certo? Então, eu decidi que esta era a vista frontal, representei o objeto, a sua vista frontal lá no fundo, nesse plano vertical lá no fundo. Aí, eu vou enxergar esse objeto de cima, né? Então, enxergando esse objeto de cima, a projeção acontece aqui embaixo, no plano inferior, tá? Então, o que eu enxergo? Os limites do telhado, a cunheira, com traço contínuo, e aí os limites da paredinha da minha casa, tracejado. Aí, o contrário, ó, eu vou enxergar de baixo e projetar aqui no plano superior. Olha como inverte, ó. Eu enxergo os limites do telhado, certo? E aí, como eu estou enxergando de baixo, eu vejo também os limites das paredezinhas em traço contínuo, né? Traço contínuo, todo fechadinho. Aí, a cumieira, eu enxergo tracejada, porque eu sei que ela está presente, mas eu não enxergo nessa vista, né? Então, eu imagino que ela esteja aqui, assim como eu enxergo aqui, só que, como ela está presente, mas não é visível, eu uso o tracejadinho, tá? Aí, eu vou enxergar aqui, ó, a vista lateral direita, né? Eu vou enxergar aqui e projeto lá à esquerda, certo? Aliás, à direita. Olho à esquerda, projeto lá à direita. O contrário, né? Aqui, projeto à esquerda o que eu vejo à direita, né? Então, e a parte posterior, né? Eu vou olhar a casinha pelos fundos. A casinha pelos fundos, acreditem na prof, né? Eu tenho só o telhado, né? E diferentemente da frente, eu só tenho uma portinha aqui, ó. Estão vendo? Então, aí eu vejo a vista posterior, eu vejo a vista de costas do objeto. Então, quantas vistas eu tenho possíveis de um objeto? 6, né? Vista frontal, que é a vista de frente, a vista superior, que se projeta no plano inferior, a vista inferior, que se projeta no plano superior, esta lateral, né, que é a minha direita à esquerda, a lateral direita, aliás, a lateral esquerda à direita, né? E aí eu tenho os fundos da minha casinha sendo projetado aqui na frente, né? Que seria o que a gente chama de vista frontal. Aliás, vista posterior, que é o contrário da frontal, tá? Então, estas são as representações do meu objeto no primeiro diedro, que é o que a gente usa no Brasil, tá? E aí a mesma coisa vale quando a gente está falando, né, desse objeto desenhado
lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa, só que no terceiro diâmetro, certo? Ao invés de eu estar aqui, eu vou estar nessa outra posição aqui. E aí eu vou trabalhar com o objeto no terceiro diâmetro. Mas é a mesma concepção, a mesmo número de vistas, tudo direitinho, exatamente como a prof está explicando aqui. Mas a gente usa aí essa representação aqui do primeiro diâmetro, que é o que a gente usa normalmente aqui no Brasil. Então, ó, vista frontal, vista posterior, vista inferior, vista superior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, nos planos de projeção. Então, é o contrário, né? O que você vê, projeta no plano ao contrário daquilo que você está enxergando, tá? Então, é sempre assim que funciona. E aí, vamos enxergar isso aberto, né? Vamos enxergar isso no papel, certo? Aí, ó, na posição central, a minha vista frontal. Lembra a minha casinha com o telhadinho, a janelinha e a porta, que bonitinho. Aí eu vou olhar de cima, aí eu vou apresentar aqui embaixo, o plano de projeção ao contrário. Então, olha, os limites do meu telhado, a minha cunheira e os limites da paredezinha que eu não enxergo, mas estão presentes, em tracejado, tá? Quando vocês forem fazer o desenho para a prof, não precisa fazer esses limites aqui, né, como se fosse um cubo, ó, tá vendo? Isso aqui não precisa. Mas sim, a projeção eu vou precisar que vocês desenhem. Então, ó, vista frontal aqui, a vista superior aqui embaixo, e aí, quando vocês forem desenhar, vocês vão usar para os limites aqui, ó, para o que a gente enxerga visivelmente, né, os limites do visível, né, ó, aqui os limites dos contornos que são visíveis, vocês vão usar o 2B, que é aquele lápis mais macio, né, que faz um traçado mais forte. E quando vocês forem fazer esse tracejado aqui, vocês vão usar o 2H, que é mais delicadinho, né, que quando a gente faz os esboços, a gente faz com o 2H, tá? Aí, eu vou enxergar essa casa pela parte de fundos, né, pela parte de baixo. Aí eu vou representar aqui em cima, ó, os limites do telhado, os limites das paredes, que são visíveis pela parte de baixo, mas a cunheira, ela está presente, mas não é visível. Aí, assim, ó, a lateral direita vai ficar à esquerda, certo? Que é aquela vista que a gente enxergava, né, os limites da parede e uma janelinha só. E o telhado, a gente enxerga essa parte retangular, ó. Se vocês puxarem as medidas aqui pelo telhadinho, vocês têm exatamente essa parte aqui desenhada retangular. Aí, a minha vista lateral esquerda, eu vejo no plano de projeção à direita. Lembra? Os limites da parede, o telhadinho e as duas janelinhas. E a vista posterior é a última a ser desenhada. Opa, desculpa. Ou seja, a minha vista posterior, ela é o contrário da vista, da minha vista frontal, né? É o que eu vejo pelos fundos. Estão vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vistas possíveis. Compreenderam? Tá fácil? A planificação no diágramo? No primeiro diágramo? E aqui, gente, olha lá. É isso que eu falei, ó. Eu vou abrir os planos para vocês entenderem as minhas vistas. Com licença, prof. Oi, querido, fala. Tem umas pessoas querendo entrar na aula. A Natália está querendo entrar na aula. O prof já vai compartilhar as pessoinhas. Certo. Enfim, ó. Tá, é que eu não consigo ver. Ah, sem problema. Espera, eu vou Obrigado. deixar todo mundo. Só um pouquinho. Todo mundo entrou? Tem mais pessoas para entrar? Não? Todo mundo? Posso voltar lá na aula? Sim? Não? Cadê o resto, então? Opa, cadê o povo, então? Bom, assim, ó. Tudo certo, Lucas? Assim, se me avisem, por favor, tá? Porque eu não, como eu estou apresentando aqui, para mim tá só apresentação. E aí eu não enxergo vocês, eu não faço de uma forma, né? Eu preciso, né? Eu não consigo ver vocês aqui. Aí avisem a prof, tá bem? Vamos voltar aqui à nossa apresentação.
Vocês estão entendendo? Tá fácil? Tranquilo? Aí a prof vai parar daqui a pouquinho e vai começar a fazer o exercício com vocês aqui. A gente vai fazer os desenhos aqui na lousa, tá? Vamos lá. Se aparecer mais uma criaturinha, vocês avisem a prof. Nós estávamos aqui. Oh! Pera. Cadê? Mais uma. Oi, Natália. Pronto. Vamos lá de volta, então. Entrou, professora, aleluia! Natália, assim, ó, lembra? A prof não enxerga vocês. Quando vocês querem entrar depois, a prof... Mas eu tô dando aula... Eu tô desde as 9h15 tentando entrar e não dá. Meu Deus, Natália, que tragédia. E eu tô aqui que nem uma louca, apresentando. Mas assim, ó, me chama aqui, ó. Eu enxergo vocês assim. Tá desligado o celular, não é que tá desligado, ele tá baixinho. Me chama aqui, ó. Tá? Me chama no celular, que daí eu enxergo isso. Aqui eu não enxergo. Mandei mensagem, mas o Léo que me salvou. Mas mas eu não. Mas você não mandou no meu WhatsApp. Peraí. Mandei. Não. Não, mandou? Aham. Eu não vi você, Natália, me perdoe. Mas não foi 9h15 que você me mandou mensagem, foi 9h43. Eu não aguentava mais não ser respondida. Ai, me perdoe, gente, me perdoe mesmo, tá? Eu tô aqui apresentando e eu não enxergo vocês, tá? Me desculpe mesmo, tá? Mas assim, ó, chame o povo aqui, fale com eles e eles me avisam aqui, tá? Me perdoe, viu, Natália? Mas aqui, ó, qualquer coisa, daí você me chama, se você não entender aqui, você me chama e aí a gente explica em separado depois, tá bem? Tá bom, obrigada. Fique tranquilo. Mas nós vamos explicar aqui na lousa, daí vai dar tudo certo também, tá bom? Vocês vão entender direitinho. Tá? Então, vamos lá. Ó, aí a prof vai mostrar aqui para vocês de novo. Então, olha, lembra, né? A última coisa que nós tínhamos visto eram as 6 vistas, né? Então, eu abri o que a gente tinha visto aqui, né? No diagrama, fechadinho. Aí a prof mostrou para vocês aqui nas vistas abertas. Eu abri essa figura nas 6 vistas possíveis, né? E aí, aqui eu tenho, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho as 6 vistas, mas nem sempre eu preciso desenhar todas elas para representar o meu objeto, tá? Então, normalmente eu faço a representação da vista, né? Dessa vista aqui frontal, né? Eu escolho uma das laterais, então eu faço a lateral esquerda, que eu fiz, mas eu poderia fazer a lateral direita. E aí eu faço a vista superior aqui embaixo. Então, ó, vista frontal, uma das laterais, aqui eu selecionei a vista lateral esquerda, né, que se projeta no plano à direita. E aí aqui eu faço a vista superior, representada no plano aqui, na parte inferior do desenho, tá? Então, ó, frontal, lateral esquerda e superior, certo? E aqui o objeto se movendo, né, para vocês, olha, abrindo lá nos planos de projeção para eu poder representar, né, que a representação é chamada de épura, né, essa representação aqui, ó, né? Certo? Então, é a sequência indicada pela abertura do cubo, que a gente faz ali, né, o diedrozinho, e aí ele abre na épura, certo? Tudo certo? Enxergou, Natália, direitinho? Sim, prof. Bom, e aí algumas observações que a prof faz, né? Em desenho arquitetônico, que é o que a gente vai usar, por que a gente vai estudar essa coisa das vistas, né? É importante que a gente entenda essa questão das vistas, né? Porque depois, lá quando a gente for fazer o desenho da nossa construção, né? Do nosso empreendimento, né? Nós vamos usar esses conceitos de vistas para poder fazer aquele desenho. Então, por exemplo, o que é uma
uma planta baixa, né? Nada mais é do que uma vista superior da construção, né? Então, eu vou olhar a construção pela sua parte superior, né? Aí eu vou tirar o telhado, inicialmente, aí eu vejo o quê? Eu vejo todas as distribuições, né? A distribuição de todas as peças, né? Que eu tenho na minha construção, na representação da planta baixa. Então, a planta baixa nada mais é do que uma vista superior, né? Aí, eu vou fazer uma fachada, né? A fachada, geralmente, é uma vista que a gente vê, que a gente chama de vista frontal, né? Então, eu faço a fachada principal e é a vista frontal, é o que eu vejo de frente, né? Eu posso fazer outras vistas? Sim, posso fazer uma vista lateral direita, esquerda, se eu achar interessante, eu posso fazer uma visão de fundos, né? Que é a vista posterior, né? O que normalmente a gente não faz é a vista inferior, né? Ela é raramente usada, né? Normalmente a gente faz também uma vista de cobertura, né? Que ela equivale à planta baixa, só que daí ela não apresenta a distribuição dos compartimentos, né? O objetivo dela é só identificar mesmo as águas, as cumieiras, essa distribuição que eu tenho, né, na minha cobertura, né, no meu telhado. E aí eu posso trabalhar também os cortes, né, que também são uma forma de vistas laterais, certo? Então eu posso ter um corte frontal, né, um corte, né, que corta numa direção, eu posso ter um corte longitudinal, né, um corte na sua lateralidade, e aí o objetivo disso são as apresentações, né, de diferentes detalhes da minha construção ali que me interessam representar, que me interessa evidenciar ali no projeto, né? Mas normalmente o que a pessoa gosta de enxergar, né? Aí eu quero ver a planta baixa, que é uma vista superior normal, tá? Então é isso que a gente geralmente faz, né? Uma recomendação que a gente faz sempre, né, aqui nos nossos exercícios, é começar a construir pela vista frontal. Então, eu decido que vai ser a minha vista de frente, a minha vista frontal. Depois, a partir dela, eu olho o objeto de cima e faço no plano abaixo, né, o que eu enxergo na vista superior. E aí, eu olho aqui na minha lateral direita e represento no plano à esquerda o que a gente tem a vista lateral esquerda. Ou, se eu não quiser, eu posso fazer a direita também, né? Então, eu olho pelo lado esquerdo e projeto a direita, certo? Então, normalmente, a gente faz isso, né? E a gente pode fazer as demais vistas de forma complementar, né? Como eu falei para vocês também, as arestas visíveis, ou seja, aquilo que eu enxergo realmente, eu uso as linhas contínuas para traçar, e aquilo que eu sei que está presente, mas não é visível, eu sempre vou usar as linhas tracejadas, tá? Eu posso diferenciar os planos em que se encontram as arestas do objeto por meio de linhas de diferentes larguras, né? Então, isso que a gente falou também. E a gente vai identificar as vistas e a escala que foi utilizada no desenho, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar embaixo de cada uma das vistas o nomezinho dela, né? Então, vista frontal, posso colocar assim, VF, né? Vista lateral esquerda, VLE. Vista lateral direita, VLD. Vista superior, VS. Vista inferior, VI. Vista posterior, ou vista de costas, VP. Certo? E a escala, agora, meus amores, a escala é fundamental. Então, assim, a maioria dos projetos foi feito na escala de 1 para 25, tá? Agora, eu com certeza vou pedir para vocês para trabalharem com escala diferente dessa 1 para 25. Por quê? Porque nós vamos fazer os dois exercícios numa única folha, né? Numa única folha 3. Então, se eu usar a escala de 1 para 25, que nós utilizamos para representar o objeto, para desenhar o objeto, para ele ser montado, então, com certeza, vocês terão dificuldade de desenhar todas as vistas, as 6 vistas desse objeto nessa escala, né? Que é uma escala pequena, né? A representação do objeto ficou bastante grande, né? Para a gente poder trabalhar com esse objeto, né? Manipulá-lo com tranquilidade. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, vocês vão aumentar a escala e diminuir o tamanho dos desenhos, né? Então, por exemplo, né, de repente,
a partir das medidas que vocês tinham lá usadas, né, vocês identificaram lá no desenho, né, que eram as medidas de 400 centímetros, 200 centímetros, vocês podem pegar aquelas medidas, propor uma nova escala, por exemplo, se vocês usarem 1 para 25, vocês vão aumentar essa escala, 1 para 40, 1 para 50, né, de maneira que vocês consigam representar todas as vistas do objeto que vocês montaram. E depois, nós vamos olhar o outro exercício que tem na folha, aí a gente vai fazer algumas discussões em que escala que nós vamos desenhar aquele objeto também, tá? Isso tudo tem que caber numa única folha A3, tá? Mas isso a gente faz. Agora, uma outra forma também de eu definir escala, eu posso, a partir do objeto que vocês têm nas mãos, né, que foi desenhado numa escala de 1 para 25, agora ele tem medidas, né? Agora ele tem medidas de objeto real na escala que vocês estão trabalhando, né? Então, eu posso, a partir dessa escala, fazer uma outra. Então, eu posso usar as informações do primeiro desenho lá do exercício e definir uma escala a partir daquelas medidas lá, ou eu posso, a partir desse objeto real, com as medidas que vocês têm do objeto real aqui que vocês têm nas mãos, vocês podem definir uma nova escala para fazer as vistas, tá? Então, isso independe. E aí, assim, ó, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos pegar o objeto nas mãos, né? Que a gente vai fazer agora na lousa, tá? A gente vai fazer a primeira desenho, né? A vista frontal, a vista de frente, tá? Que é essa vista aqui que a gente tá olhando, ó. Aqui e esse quadradinho aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui. Depois a gente vai pegar esse objeto nas nossas mãos e desenhar aqui embaixo o que a gente vê na vista inferior, tá? Ó, na vista superior aqui embaixo. Aí nós vamos olhar ele por baixo e representar aqui em cima a vista inferior. Estão vendo, olha? Na vista superior, eu enxergo esse quadradinho, eu enxergo essa parte, eu enxergo aqui, ó. O quadradinho, essa parte que o contém e essa parte de cima. Mas quando eu vou olhar por baixo, olha, eu sei que está presente esse quadradinho e esse outro elemento aqui. Só que como eu não enxergo, eles passam a ser desenhados de forma tracejada. A linha que eu uso é tracejada. Aí eu vou olhar aqui, ó, a vista lateral. Né? Eu vou fazer o lado direito, eu vou fazer o desenho aqui na vista lateral esquerda. E o contrário, aqui na vista lateral direita. E a vista de costas, olha, é o objeto visto pelo outro lado, ó. Estão vendo? Então, eu mexi nele, ó, eu enxergava ele aqui, passo a ver ele de costas nessa posição. Então, ó, vista frontal, superior, inferior, lateral direita, lateral esquerda, né, que é a visão do lado direito, vista lateral direita é a visão a partir do lado esquerdo, e a vista de costas é a vista posterior, que a gente chama, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui com o nosso objeto, e eu vou mostrar para vocês ali na lousa. E o exercício complementar que tem na folhinha de vocês, né, é esse daqui. Então, assim, o objeto está desenhado em perspectiva isométrica, tá? Então, a gente vai ver isso aí semana que vem. Os objetos, o objeto tem, as medidas desse objeto aqui estão em metros. Então, ó, 3 metros, 5 metros de altura, 1,5 metro, 4,5 metros, 2 metros, mais, ó, 2 metros aqui, ó, 2 metros, 2 metros, 3 metros aqui nessa posição. Aí, se ele tem 5 metros de altura total, esse pedacinho aqui vale 2, certo? Se ele tem, ó, 4,5 aqui, ó, se eu tenho 3, se eu tenho 1,5, esse pedacinho é 1,5, com mais esse pedacinho aqui, ó, então, o total é 4,5, esse pedacinho aqui vale 3, certo? 3, mais 1,5, mais 1,5, tá, ó. 1,5, mais 1,5 aqui, que dão os 3. Aqui, mais os 3, que perfazem, ó, os 4,5, com mais 1,5, que dá 6. A altura dele é 5. Então, ó, eu sugiro que vocês façam essa visão aqui com uma visão frontal, ó.
esse pedacinho e esse pedacinho com visão frontal. A gente vai fazendo a lousa aqui para a gente poder entender, tá? E como as medidas estão em metros, vocês terão que definir uma escala adequada para representar as 6 vistas de forma que caiba na nossa folha A3, certo? Então, a prof vai parar o compartilhamento, que eu acho que tem mais uma criatura querendo entrar na sala também. Não tem? Ué? Não? Tá. Era o Fernando, professora. Ele falou pra mim. Deixa eu pedir pra ele. Ele tem que... vamos ver se ele entra aqui. Mas o Fernando estava aqui, Natália. Ele saiu? Não sei, prof. Ele disse que não tava conseguindo mais entrar. Ué. Ó, o Fernando tá aqui de novo. O Renan saiu. A internet está boa, né? Porque tudo certo, Fernando? Porque tá a internet no meu celular? Fernando? Olá, Tá. prof. Bom dia, tudo bem? Voltou? Voltou, viu? Eu tava com problema no meu notebook e tive que pegar um outro, daí por isso. Ah, não, porque a internet aqui tá bem. A internet é a internet do 4G, né? Então não tem como cair, graças a Deus, né? Tá ok, Beleza? obrigado. Então tá. Então eu vou colocá-los na lousa agora para a gente começar a fazer as nossas conversas, certo? Então vamos lá. Então vou colocar vocês aqui. Ó. Vamos ver. Eu vou apagar a luz lá e vou acender uma outra luz. Vocês enxergam direitinho nessa posição? Sim. Aí eu vou apagar lá, ó. Eu vou apagar lá em cima, porque tem uma mancha ali, ó. Um reflexo. E aí eu vou enxergar, vou apresentar com uma outra luz aqui, ó. Melhor assim? Sim. Melhor? Tá. Então, assim, olha. Eu quero que vocês peguem o objeto de vocês nas mãos, tá? Então, assim, eu tenho um objeto diferente aqui na minha mão, tá? Eu tenho um objeto diferente, certo? Mas, igual, nós faremos as mesmas representações aqui, tá bem? Então, assim, olha, eu vou definir, aí vocês definam qual vai ser a vista frontal, a vista de frente, olha. Então, eu vou definir esta vista como minha vista frontal, tá? Bom, primeiro aqui, ó, vamos fazer uma discussão da nossa folha, tá? Vocês me interrompam se vocês não entenderem alguma coisa, tá? Então, aqui, ó, a nossa folha de desenho, ó. Ok? Então, a nossa folha de desenho, vocês vão fazer as margens direitinho, tá? Aqui precisa fazer margem. Ó, qual é o tamanho das margens que a prof falou? Ó, 25, 7, 7 e 7, certo? Então, essas são as nossas margens. Ó, aí nós vamos desenhar o nosso selo, ok? Esse nosso selo, ele tem 178 milímetros aqui nessa dimensão e 24 milímetros nessa outra dimensão, ok? Então, vocês vão desenhar esta folha, né? Vocês vão preparar a folha, conforme nós aprendemos a preparar naquela segunda aula que a prof mandou vocês fazerem lá, lembra? Nas margens, dobragem, geometria descritiva, lembra? Vocês fizeram? Geometria plana, eu acho. Sim. Vocês lembram disso, né? Vocês vão usar as mesmas discussões ali. Beleza, Paulo? Tudo certo, Natália? Tudo certo, prof. Então tá. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Aí nós vamos fazer lá as nossas, né? Vamos fazer os desenhinhos direitinho lá, né? Lá, com as coisas aqui, né? Que nós temos lá as nossas medidas para todas essas coisas aqui, né? Aqui vale 40, aqui vale 78, aqui vale 30, aqui tem nome, aqui tem a turma de vocês, data, escala, número de folha. Aqui o título
tá lá na folha de vocês. Se eu não me engano, é atividade 4, eu acho. Eu vou olhar lá na folha de novo com vocês, tá? Então, vai aqui todo em caixa alta, e aqui embaixo, né, são as vistas ortográficas, certo? E aqui não esqueçam de colocar o UFSC nosso, o FSC, né, que é a nossa empresa, tá? Bom, aí então, vocês podem, por exemplo, né, fazer as 6 vistas aqui de um e aqui de outro, ou vocês podem fazer as 6 vistas de um aqui e as 6 vistas de um aqui. Então, aí vai muito de vocês. O desenho ele fica mais comprido do que alto, né? Porque eu tenho, na horizontal, eu tenho a vista frontal, a lateral direita, a esquerda e a posterior. Então, talvez vocês façam a disposição das vistas de um exercício aqui e do outro aqui embaixo, tá? Então, assim, a discussão toda é que escala eu vou usar para que eu faça, né, essas representações de forma a ficar bem interessante aqui, tá? Nessa posição. Ah, prof, eu quero fazer assim, né? Veja se fica adequado. Isso, filho, isso. O desenho de vocês vai ser feito na folha 13 e vocês vão usar a nossa prancheta para fazer, né? Vocês vão colocar na mesa lá da casa de vocês. Eu tô aqui na minha cozinha, né? Então, assim, eu tenho a prancheta, aí vocês vão fixar a folha na prancheta direitinho e vão usar ali para fazer na prancheta de vocês, tá? Pronto. Mas é a folha 3. Fala, Natália. Ele tinha perguntado se ele poderia fazer em 2 folhas, um desenho em cada folha. Não. Eu quero que faça em uma folha só. Sabe por quê, Natália? Para desenvolver... Não. Então, assim, você vai fazer, Paulo, numa única folha, para eu começar a observar essa questão. Lembra que eu falei para vocês? Qual escala mais adequada? Eu quero ver esse senso de vocês, né, na escolha da escala, essa percepção de vocês, de maneira a fazer caber isso aqui tudo numa única folha, tá bom? E de preferência, né, na sequência certinho como a prof colocou, tá? Direitinho. Fala, Jéssica. E se as vistas laterais forem iguais, a gente vai ter que desenhar 2 vezes? Sim, meu amor. Sim. Sim. Nesse objeto de vocês, elas são semelhantes, tá? Mas em outras coisas, por exemplo, essa minha figura não é, tá? Então, assim, a prof deu aquela figura para vocês porque ela ficaria mais fácil de ser montada, né? E vocês iam fazer sozinhos, né? Agora, quando você tem um objeto como esse meu aqui, ele é mais complexo, então eu tenho, sim, que fazer as 2 vistas para poder entender. Ou, assim, Jéssica, você pode selecionar aquela vista, ou a lateral esquerda ou a lateral direita, que mostre mais detalhes do seu objeto, por exemplo, né? Então, vamos pensar assim. Eu preciso, no mínimo, de 3 vistas para representar um objeto, né? O número de vistas total, 6. Então, para a gente treinar, para a gente aprender, nós vamos fazer as 6 vistas, tá bem? Combinado? Tá então, bem, obrigada. Os 2 exercícios numa única folha. Ê, professora! Né? Mas vamos treinar isso daí, tá? E aí, assim, o objeto, vocês podem fazer a escala do objeto a partir daquele desenho que vocês têm na folha, né? Ou vocês podem, a partir dessas medidas, que agora eu tenho um objeto real montado, né? Que tem as suas medidas, eu posso, a partir daquelas medidas, fazer uma nova escala para representação ali das vistas. Então, isso é com vocês. Então, por exemplo, se eu fosse pegar das medidas que eu tinha lá como objeto real lá no desenho, por exemplo, 1:25 não daria para fazer as 2 coisas aqui, tá? Então, eu teria que aumentar a escala. Por exemplo, eu poderia fazer na escala de 1:50, talvez desce, tá? Que daí eu vou desenhar, o desenho vai ficar menorzinho e eu aumento a escala. Agora, se eu usar as medidas do objeto que vocês montaram já como objeto real, a partir delas, 1:50, o objeto ficaria muito pequenininho, né? Então, aí é isso que a gente vai vocês vão ter que pensar.
E esse objeto, que é o exercício 2, ele também está em metros, né? Ele também está bem grande, né? Então, de novo, talvez uma escala de 1 para 50, ou até uma escala de 1 para 100 fosse adequada. O que a prof aconselha? Transforma aquelas medidas todas que estão em metros em centímetros. Então, por exemplo, onde eu tenho 3 metros transformados em centímetros, eu tenho 300 centímetros. Onde eu tenho 4,5 metros, 450 centímetros. E aí, a partir dessa medida já transformada em centímetros, vocês propõem a escala. Que daí o valor que der já sai já em centímetros prontinho para vocês fazerem o desenho na folha, tá? Entendeu? Professora, Fala, filho. o intuito do desenho é para depois a gente formar o objeto tridimensional? Exatamente. Ah, sim, ok. Isso mesmo. Lembra que eu falei, a primeira coisa que eu falei para vocês, existem 2 formas da gente representar um objeto, né? Então, uma é a perspectiva, que a gente vai trabalhar a semana que vem, 2 tipos de perspectiva, inclusive, né? A isométrica, a cavaleira, e a outra são as vistas. A prof começa pelas vistas, porque é mais fácil, tá? É mais fácil entender as vistas abertas, né? A figura toda aberta, toda expandida nas vistas, e depois eu montar a perspectiva do que o contrário, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou apagar a minha folha, eu só fiz a folha aqui para vocês se entenderem com as medidas direitinho, essa coisa toda. Agora a prof vai tentar representar esse objeto, e vocês têm o de vocês à mão, para a gente poder fazer aqui as devidas considerações, né? Vamos lá. Então, assim, lembra que a prof falou? Eu vou ter que definir primeiro a minha vista frontal. Então, eu vou enxergar esta vista aqui, eu vou considerar essa vista como minha vista frontal. O meu olhar de frente, ó. Tá vendo? Essa é a minha vista frontal. Então, eu vou desenhar a minha vista frontal aqui na lousa no centro. Tá certo? Lógico que daí eu vou ter que definir qual é a escala para representar essa figura, né? Então, ou eu pego as medidas que tem lá no papel e defino a escala para representar agora, ou eu considero as medidas do objeto aqui, como reais, né, que eu já fiz, para fazer a nova escala aqui. Um outro detalhe, tá? Como eu vou ter, na mesma folha, 2 desenhos feitos em escalas diferentes? Provavelmente vai acontecer isso, certo? Talvez a do objeto real de vocês façam uma escala de 1 para 50, por exemplo, partindo das medidas lá do objeto que eu dei no desenho para vocês. E esse objeto do exercício número 2, talvez vocês usem a escala de 1 para 100. Mas aí vocês vão ter que definir, talvez. Então, quando eu tenho numa mesma folha desenhos feitos em escalas diferentes, embaixo do desenho, eu tenho que colocar assim, ó. Eu tenho que escrever, né? Escala, certo? Aí, qual é a escala que eu usei? Por exemplo, 1 para 50. Embaixo dos outros desenhos, né? Uma vez só basta escrever, tá? Aí eu vou colocar assim, escala, né? Por exemplo, 1 para 100, certo? Então, no conjunto de desenhos de vistas, eu vou ter uma escala, provavelmente, e no outro, eu vou ter uma outra escala. E daí, lá no nosso quadrinho, lá na nossa legenda, né, naquele pedacinho lá que tem a escala, né, não está aqui a escala, eu vou colocar escala e vou escrever a palavra, né, vai dar assim, ó, escala. Aí, eu vou colocar assim, indicada. Indicada onde? Embaixo de cada desenho. Entenderam? Então, assim, desenhos numa mesma folha, com escalas diferentes, eu preciso indicar embaixo dos desenhos a escala em que ele foi construído, certo? Porque quando a gente for começar a mostrar as cotas geralmente são cotas obtidas do objeto real, né?
Então, eu tenho que indicar a escala, e se são desenhos em escalas diferentes, como é o nosso caso nesse exercício, lá no nosso quadrinho de legenda, né, eu vou escrever escala e a palavra indicado. Agora, se ambos os desenhos, né, se os dois exercícios fossem usar uma única escala, aí eu não preciso indicar. Eu posso, lá no lugar, né, que eu tenho na legenda, a escala, a palavra escala escrita, aí eu, por exemplo, se fossem iguais, se não fossem diferentes, eu poderia colocar qual foi a escala que eu usei nos dois desenhos. Digamos que os dois desenhos tivessem sido feitos na escala de 1 para 100. Então, eu não precisaria indicar lá no desenho. Eu poria na legenda, escritinho lá, escala 1 para 100. Certo? Então, ó, de novo, para ficar bem gravadinho na cabeça. Desenhos feitos em escalas diferentes numa única folha. Certo? Então, nesse exercício, eu vou ter um conjunto de vistas feitos provavelmente numa escala e o outro embaixo, outro conjunto de vistas feitos numa outra escala. Então, embaixo ali daquele conjunto de primeiras 6 vistas, vocês vão colocar escala e o valor em que ela foi feita, tá? E embaixo das 6 vistas, de novo, né, do segundo desenho, vocês vão colocar a palavra escala e a escala em que ele foi feito. E lá no cantinho do selo, que vai ser aqui, né, que eu estou falando em espelho com vocês, então, naquele cantinho lá na nossa legenda, aonde eu tiver escrito escala, eu vou colocar escala, 2 pontos, indicado. Que significa, né, remete aqui, ó, significa a escala está indicada embaixo de cada desenho, tá? Se na mesma folha eu tiver vários desenhos, eu tiver um único desenho, né, que foi feito só com a utilização de uma única escala, eu não preciso indicar ali e a escala vai escrita lá na legenda. Qual é o valor dessa escala que eu estou usando? Ficou claro para vocês? Prof, Oi. eu coloco escala só uma vez, então, embaixo dos 6, né? Para não ficar repetitivo. Ah, sim, exatamente. E o segundo desenho, ele vai ser liberado daqui a pouco, né? Isso, exatamente. Tá? A gente já vai mostrar ele aqui, daí já fica para vocês começarem a fazer, tá bem? Obrigada. Então tá. Mas entenderam direitinho como é que é? Desenhos em escalas diferentes, eu identifico cada escala embaixo dos desenhos, e lá no campo da legenda, né, eu coloco indicado. Agora, se todo mundo fosse feito numa única escala, eu não preciso indicar no desenho, mas lá no selo eu tenho que escrever qual a escala que eu estou usando. Certo? Dúvidas? Nenhuma, prof. Nenhuma? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Oba! Então vamos lá. Tudo certo, né, Paulo? Fala, Fernando. Tá tranquilo, tudo perfeito. Mas tudo legal, né? Essa prof aqui tá uma coisa de louco nesse quadro branco na cozinha dela, né? Sim. Se a gente conta, ninguém acredita, né? Meu Deus do céu. Mas eu gosto de dar aula com lousa com vocês, explicando aqui, né? Assim, olha, tem vídeos disso no YouTube, tem umas coisas assim, mas assim, eu acho que não que eu seja melhor que ninguém, pelo amor de Deus, não é isso o caso, né? Mas eu prefiro estar com vocês aqui, mostrar para vocês exatamente a sequência das coisas, conforme a gente vai fazendo, né? E para tirar as dúvidas com vocês aqui, né? E se depois vocês tiverem dúvidas, vocês, de forma complementar, procuram a gente, tá? Mas eu tenho um pouco de medo de somente expor, eu vou colocar um vídeo lá legal, assim, e aí não é exatamente o que a gente quer falar, né? Tem algumas outras coisas, então eu acho que fica um pouco confuso, né? Então eu prefiro ainda ficar aqui com a minha lousa, né? E ir explicando para vocês desse jeito. Então, eu acho que é coisa de professor antigo, né? Que gosta dessas coisas assim. Mas é o meu jeito, tá? Então, assim, vamos indo. Aí vocês vão dizendo para a prof se está funcionando ou se não está. Combinado?
Então tá, vou lá, vou explicar para vocês aqui. Vou apagar agora aqui a escala, tá? E vou representar aqui o meu objeto. Vamos lá. Então, eu defini a minha vista frontal. Olha, eu vou olhar isso aqui de frente. Então, eu vou desenhar ali na minha lousa, tá? A minha vista frontal. Só um pouquinho. Então, aqui, ó, a minha vista frontal desse meu objeto, olha, aqui, 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 aqui e aqui. Tá? Ó, a minha vista frontal representada no plano ao fundo, certo? Beleza? Aí, eu vou olhar o meu objeto de cima. Vou olhar ele por cima. E aí, vou representar a vista aqui embaixo, olha. Vou olhar ele por cima. Então, olha, o que eu enxergo aqui por cima? A medida aqui, ó, eu vejo isso aqui, ó. Aqui, a mesma largura, certo? E essa parte aqui, é isso aqui, ó. Eu enxergo dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa é a vista superior. Eu represento no plano inferior, tá, ó? Vista frontal, vista superior. Certo? Sim. Aí, eu vou ver o objeto de fundos. Eu vou virar o objeto e vou enxergar ele de cima, ó, pelos fundos. E vou representar lá em cima, ó. Então, ele é assim, ó. Opa. Ó, aqui, 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 os limites dele, ó. Tá vendo? Coincidem aqui e coincidem aqui. Só que quando eu olho aqui, eu sei que tem isso aqui, não tem? Ó, ele vai ser representado aqui, ó, só que de forma tracejada. Estão vendo, ó? Então, essa parte aqui, que quando eu vejo ele por cima, eu consigo enxergar claramente. Quando eu vejo ele por baixo, eu vou representar ele aqui. Só que este traço aqui, eu sei que existe, mas como eu não enxergo nesta vista, eu indico tracejado. Beleza? Então, ó, vista frontal. Eu elegi como vista frontal. Tudo certo, Natália? Sim. Tá? Ó, vista superior, aqui embaixo. Vista inferior, lá em cima. Tá? Aí eu vou voltar com a vista frontal aqui. Aí eu vou olhar o objeto por este lado e vou representar ele aqui, ó. Tá? Ó, a minha vista lateral direita tá aqui, ó. Ó, então eu vou enxergar aqui, ó. Eu vou enxergar isso daqui, ó. Então, ele vai ter esta medida aqui, ó, que coincide com a altura, ó. Aqui, ó. Coincide a altura aqui, ó. Aqui. E isso daqui, eu sei que está presente, mas eu não enxergo quando eu olho por aqui. Então, eu vou pegar a medida aqui, ó, e ele é tracejado. Aí eu vou voltar com o objeto aqui na vista frontal. E vou olhar ele por esse lado. E vou representar na vista lateral aqui. A vista lateral esquerda está à minha direita. Lembra que é o contrário? Então, essa minha vista aqui, ó, é aqui, 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 aqui. E olha, aqui eu consigo enxergar, ó. Então, tracinho contínuo. Professora, Oi. a gente vai montar primeiro o objeto, depois vai fazer as vistas? Isso, meu bem. Então, o objeto tá montado já, né? Vocês montaram para a prof semana passada. Então, vocês teriam que estar com ele na mãozinha já. Tá, Paulo? Sim, eu tenho, mas não é desse formato aí, é outro. Ah, não, filho, não é. A prof pegou uma outra coisa de propósito.
tá? Ele não é nesse formato, ele é um outro objeto. Ele é um objeto bonitinho, né? Ele é assim, não é? Ó. Isso. Isso, então. Aí ele tem uma outra conformação, né? Ó. Ele é assim, bonitinho, ó. Tá vendo? Ele é assim de vocês, tá? Então, assim, ó, eu tô usando esse aqui de propósito, porque ele tem outras coisas para vocês, mas eu faço com de vocês agora também, tá? Tá bom. Eu faço. Mas, olha, começando aqui, ó, elegi essa vista como frontal. Então, essa é a vista frontal. Depois eu identifico aqui no vermelhinho, ó. A vista frontal. Pode colocar VF, tá? Aí, eu vou olhar o meu, ó, vista frontal, vou olhar o meu objeto de cima, eu enxergo assim, um retângulo, e essa parte aqui é isso aqui, ó, que coincide com essa medida aqui. Então, essa é a vista superior, que eu represento no plano inferior. Aí eu volto com ele aqui, vou ver a vista inferior, lá em cima. Aí eu vejo o retângulo aqui, certo? E essa parte aqui eu sei que está presente, mas eu não vejo. Então, eu uso o tracejado. E aí, essa é a minha vista inferior, tá? Aí, ó, eu vou olhar o meu objeto, volto vir aqui, vou olhar o meu objeto nessa posição e vou fazer a vista lateral direita, a minha esquerda, aqui, a vista lateral direita aqui, ó. A minha esquerda se projeta, a minha direita aqui. Então, vista lateral direita, tá? Eu olho a partir da minha figura, olhando aqui no lado esquerdo, mas eu faço ele representado aqui. E observe que essa coisa aqui, ó, esse outro ladinho aqui, ó, quando eu olho ele pelo fundo aqui, ó, eu não enxergo ele aqui, mas eu sei que está presente. Então, tracejado. Volto para o meu objeto na vista frontal. Vou olhar ele por aqui. Então, olha o que eu enxergo. Eu olho um retângulo, né, com essa partezinha aqui representada visível. Então, vista lateral esquerda. E aí, falta a última, né? Se eu tinha a frontal, o fundo dela rebate aqui. Então, ó, eu vou desenhar a figura aqui, 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 aqui e aqui, ó. Tá vendo? Então, esta seria a minha vista posterior, que é a vista de costas. Então, ó, elegi a minha vista frontal. Fiz a vista superior. Fiz a vista inferior. Voltei aqui. Vou olhar na esquerda, faço a vista lateral à direita. Vou olhar à direita, faço a vista lateral esquerda. Vou olhar os fundos, ó, rebato para cá. Fácil? Sim. Sim? Entenderam? Beleza, Paulo? Entendeu, Fernando? Jéssica, beleza? Entendi Tá. sim, prof. Tudo certinho? E representar exatamente nessa ordem, né? Meio que nesse formato de dado, assim. Não sei se pode. Isso, querida, isso. Para você não se atrapalhar nesse primeiro momento, tá? Porque a gente pode, aqui, observe que quando eu faço isso, eu consigo ter certeza, olha, se eu imaginar aqui, ó, as medidas, elas, ó, eu consigo saber que tamanho vai ter, ó, tá vendo, ó? Com a medida aqui, tá vendo, ó? Eu consigo ter um controle aqui, eu não erro as medidas do objeto, tá vendo? Eu consigo puxar essas medidas aqui na régua, certo? Não se preocupem, assim, ó, por exemplo, a distância que eu vou fazer da vista frontal para cá, 2 centímetros, por exemplo, já é o suficiente. Não tem uma escala para isso, eu só preciso dessa distribuição aqui. Diga, Natália. A escala daí a gente poderia colocar na vista lateral direita, por exemplo, embaixo? Eu posso por aqui embaixo, Natália, ó, por exemplo, se isso aqui for feito numa escala de 1 para 50, aí eu coloco aqui, ó, escala 1 para 50. E tá, beleza. Beleza, então. Tá? Me basta isso aqui. Ok? Ok.
Entenderam certinho? Ô, prof, no caso, vão ser 2 representações dessa na A3, né? Vai ter mais uma peça diferente. Mentira, aquele outro exercício que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Vou fazer o de vocês, tá? Eu não tenho ele na mão aqui, mas assim, ó, vejam, peguem na mão de vocês e se a prof errar alguma coisa, vocês me corrijam, tá bom? Pega o objeto de vocês nas mãos. Entenderam esse? Sim, Fácil, não? parece ser. Tá? Vamos fazer o de vocês na mão, Natália? Sim. Então tá. Então aqui, ó. Eu vou fazer um colorido, né? Vou fazer um colorido, daí se vocês tiverem dúvida, daí eu faço... Porque algumas pessoas que me chamam, eu abro câmera para conversar, né? Porque senão fica muito ruim. Explicar desenho só falando é impossível, né? Eu acho, pelo menos. Então tem que falar e mostrar. Então aí eu mostro comigo. Vou fazer um... Ô, prof, Oi, Lorena. viu? A escala não precisa ser a mesma escala aquela que nós fizemos do 3D, né? Não, filho, sabe por quê? Porque não vai caber na folha. É um objeto grandão, né? Ele ficou grandão, não ficou? Oi? Ele ficou grandão para vocês manusearem. Então, eu vou ter que diminuir o desenho, diminuir e aumentar a escala. Eu acho, Fernando, se a maioria de vocês fez a escala de 1 para 25. Eu acho Sim. que na escala de 1 para 50 dá boa. Tá, Experimenta lá. tá bom, vou tentar. Mas pega as medidas lá do objeto real, lá do desenho que vocês têm na folhinha 4, tá? Tá bom. Pega os 400 centímetros, os 1000 centímetros, aquelas coisas lá, para fazer 1 para 50. Porque se você pegar, se você considerar as medidas que você já obteve do objeto montado e pegar essas medidas e fazer em 1 para 50, eu acho que daí o desenho vai ficar muito pequeno. Tá? Aí a redução é muito grande. Tá ok. Combinado? Experimenta, daí me chama se tiver dúvida, tá bom? Tá. Ó, eu vou considerar, então, o nosso objeto, eu vou enxergar, vou considerar como vista frontal, e essa consideração, ela é feita em função da característica do objeto, né? Então, vocês vão definir qual vai ser a vista frontal. Então, eu vou dizer que a vista frontal do meu objeto, que está aí com vocês, é essa aqui, ó. Tá? Pegue na mãozinha aí, ó. Eu vou considerar esta a vista frontal. Certo? Ó, vista frontal. Vista de frente, né? Aí, pegue o objeto e olhem ele por cima. E tenta representar ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, 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 assim. E essa partezinha aqui, ele vai ficar aqui, ó. Visto de cima. Porque eu enxergo, ó. Eu enxergo aqui, aqui e aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Certo? Sim. Aí, então, essa é a vista superior que se projeta no plano inferior. Aí eu vou virar ele ao contrário. Volto ele aqui e vou virar ele ao contrário. E vou enxergá-lo pelos fundos, né? Pela parte inferior, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar, de novo, o retângulo de base dele, tá? E aí, essa parte aqui, eu sei que ela está presente, esses traços aqui, porque é esse elevado aqui, só que na vista inferior, eu não enxergo. Então, ele vai ser representado assim, ó, contrastejado, ó. Tá? Isso aqui fica na vista de baixo, olhando ele de baixo, né? Olhando ele de baixo aqui, ele vai ficar assim. Certo, Jéssica? Sim, prof, já na torre, né? Beleza? Flávia, você tá enxergando, filha? Tá entendendo? Sim, prof, tudo certo. Tá? E a Kathleen, tá quietinha? Tá entendendo, filha? Sim? Prof, só uma outra coisa. Daí, com o outro desenho,
Claro, eu posso escolher escalas diferentes, mas eu tenho que respeitar, assim, igualmente, metade da folha para cada uma dos objetos, né? Isso. Eu Porque posso usar como é um desenho mais comprido do que alto, lembra que eu falei com vocês? Vocês podem fazer as 6 vistas de um aqui e as 6 vistas de outro aqui, tá? Ah, tá. Uhum. Ou, se você quiser fazer ele na vertical, eu acho que vai ficar meio apertado. Tá. Uhum. Mas deixa lá. Isso é uma questão de vocês, tá? Deixa lá. Depois a Tá você bom. analisa. Bom, aí eu vou fazer a vista lateral, ó. Então, eu vou enxergar o objeto por aqui e vou representar a vista lateral direita aqui, ó. Então, o que vai ficar? Vai ficar um objeto assim, não é isso? Assim, assim, não é? Ó, eu enxergo aqui. E isso aqui aparece aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, né, que identifica esse dentinho aqui, ele aparece aqui. Deixa eu fazer mais ou menos do mesmo tamanho aqui, senão vocês vão confundir, ó. Então, aqui, ó, aqui, 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 aqui. E essa parte aqui, tá? Então, esta seria a vista lateral direita. Aliás, direita, prof, direita. Eu olho da esquerda e vejo a direita. Aí eu vou olhar aqui e vou representar a vista lateral esquerda. Então, como é um objeto tranquilo de ser representado, ele fica igual, ó. Ele vai ficar aqui, 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 né? Essa largura aqui é a mesma que essa. E isso aqui, né? Essa parte aqui, eu enxergo nesse traço contínuo aqui, ó. Então, a vista lateral direita desse objeto é semelhante à vista lateral esquerda, tá? E a vista de posterior, que é a vista olhada pelos fundos do objeto, ele acaba sendo semelhante ao objeto aqui, ó, tá? Então, ó, eu vi ele ao contrário, mas ele fica igualzinho, tá? Por causa das características do próprio objeto. Então, essa aqui seria a vista posterior. Essa aqui é a vista inferior, ó. Então, ó, vista frontal, ok? Vista superior, onde eu enxergo claramente esses detalhes aqui essa retinha. Vista inferior, eu vejo essa parte, mas eu sei que tem esse maciço aqui, então eu faço a representação para ser chamada. Olho pela esquerda, vejo a vista lateral direita aqui. Olho pela direita, vejo a vista lateral esquerda aqui. E a vista de fundo desse objeto fica representada aqui. Tranquilo? Sim. Fácil? Todo mundo entendeu? Prof, tenho mais uma dúvida. Fala aí. A gente respeita aquela altura da legenda, né? Mas na parte esquerda da legenda, eu tenho que realmente deixar vazio aquele espaço ou eu posso encaixar, no caso ali, a vista superior, né? Que seria essa perninha que ia ficar do desenho de baixo, ali naquele espaço. Aqui, ó, você fala aqui, né? Aí eu tenho as margens, né? Que eu não posso ultrapassar as margens de jeito nenhum. Aí eu tenho aqui, né? Você quer usar um pouquinho desse pedaço aqui? Isso. Pode, não tem problema. Ah, tá. Beleza, então. Se você quiser dispor aqui, por exemplo, assim, se quiser usar um pedacinho para pôr aqui, pode. Isso, bem isso. Obrigada. Ó, então tá, pode sim. Tranquilo? E aí, ó, não esqueça. Escala, né? Para o valor que você vai colocar. Tá bem? Certo? Aí, eu vou pegar o objeto do exercício com vocês para a gente fazer uma discussão aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu não consigo enxergar ele aqui, tá? Daí eu vou compartilhar o exercício com vocês agora, certo? Para a gente poder... Mas vocês me enxergam na lousa, não? Sim, prof. Consegue enxergar na lousa e o desenho, né? Então, lá, ó. Vamos lá. Para o preenchimento da legenda, né? Então, ó. Vamos
vamos conversar aqui. O preenchimento da legenda. Então, aqui, ó. Fazer uma legendona grandona aqui, ó. Tá? Então, aqui, o UFSC. Aqui, aquela outra parte, né? Eu tenho o nome, a escala e aqui, né? Certo? Então, aqui é o UFSC. Aqui nessa parte, vocês vão colocar lista do exercício 4, centralizado tanto na horizontal quanto na vertical. Aqui nós vamos escrever, ó, vistas ortográficas, tá? Aqui vocês vão colocar a palavra nome e o nome de vocês. Aqui vocês vão colocar turma e indicar a turma de vocês. Aqui vocês vão fazer a data, que vocês vão fazer o exercício. E aqui vocês vão colocar a escala. Aí, provavelmente, ali naquele cantinho da escala, vocês vão colocar a palavra indicada, tá? E aqui o número de folhas, uma novamente, tá? Que nós vamos fazer o exercício todo ele numa única folha. E aí, assim, ó, o exercício 1, como está escrito ali, a partir do modelo montado em sala de aula, elabore as 6 vistas ortográficas possíveis. Não se esqueça de verificar qual a escala mais adequada para que elas possam ser apresentadas na folha A3. Sim? E depois o segundo exercício, né? Vocês estão vendo ali que a prof colocou, ó. E de forma complementar, a partir do modelo apresentado abaixo, elabore as 6 vistas ortográficas, observe que as medidas são referentes, são do referente, ficou esquisito o português ali, são referentes, né, ao objeto real e estão em metros, tá? Então, aqui, ó, aquilo que a prof falou para vocês, né, todas as medidas que estão aqui descritas, elas estão descritas em metros. Então, a prof aconselha que vocês façam a transformação em metros, então vai dar 300 centímetros, 200 centímetros, 450 centímetros, 150 centímetros, para depois, quando vocês fazerem a escala, vocês já acharem a medida em centímetros direto, tá? Então, ó, eu vou considerar esta visão aqui com vista frontal. Então, vamos lá. Aqui vocês entenderam, né? Da escala, da nossa legenda, né? Sim, prof. Vou apagar e vou fazer ali as nossas discussões do desenho. Então, olha, considerando aquela parte ali, como a prof falou, como vista frontal, então o meu objeto, ele tem a vista frontal dele, a vista de frente, ela vai ter essa aparência aqui, ó. Assim, assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Essa é a vista frontal, olha. Então, aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui são vistas pela frente, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui. Que ela se pronuncia, né? Que ela se projeta pra frente. Só um minutinho, queridos. Oi? Oi, querida. Só um pouquinho. Eu vou pedir para as crianças, eu tô dando aula. Vou pedir para as crianças pegar contigo. Peraí. Vou abrir. Só um minutinho. Ai, desculpe, meninos. Então, aqui, ó. Essa aqui seria a minha vista frontal. Tá? Entenderam direitinho? Conseguem enxergar aqui? Ó, essa parte e essa parte aqui, ó. Como vista frontal, tá? Agora, eu vou enxergar a parte superior. Olha o que eu vou enxergar. Esta parte aqui e esta outra parte aqui, ó. Estão vendo? Então, olha, vou representar ela aqui, ó. Ela aqui. Só um pouquinho, meninos.
Então, aqui, ó. Então, vou ver a parte de cima, ó. Ela vem aqui, ó. Ela coincide aqui, estão vendo? E aí, aquela outra parte, eu enxergo dessa maneira aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Ó. Eu enxergo esta parte, que é essa daqui, tá? E eu enxergo esta outra parte, esse Lzinho de cabeça para baixo, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Isso aqui. Sim? Ó. Frontal, superior. Vista frontal e vista superior. Aí, eu vou olhar o objeto na posição de baixo. Eu vou olhar ele por baixo, tá? Então, eu vou olhar essa parte aqui de baixo dele, ó. Lá embaixo. Então, ele fica ao contrário, tá? Então, ele vira aqui, ó. Então, eu vejo aqui, tá? Ó, fazer ele inteiro aqui. Eu vejo ele aqui. Aí, essa parte, ela vai lá pra cima, ó. Mais bonitinho. E essa parte eu vejo aqui, ó. Então, isso aqui, quando eu viro ele para lá, né, ele tá aqui. Eu viro ele para... Olha ele de cima, ele rebate aqui. Volta aqui. Olha ele de baixo, ele rebate lá para cima. Estão entendendo? Sim? Agora, eu vou olhar ele aqui, ó. Por essa lateral aqui, ó. Eu vou enxergar isto e isso aqui, ó. Tá? Então, eu olhando ele por aqui, eu vou representar deste lado. Tá? Então, vou representar ali. Então, aqui, ó. Nessa lateral. Eu vou enxergar aqui. Certo? Ó. Vou enxergar essa parte aqui e essa aqui. E depois essa lateral. Então, ó. Aqui. Essa outra parte aqui. E a lateral nessa posição. Então, ó. Isto e isto. Então, ó. Isso. Ó, tô olhando aqui. Essa parte e essa parte que se pronuncia vista de lado. Tá? Então, essa é a vista lateral esquerda. Aí eu vou ver o contrário. Eu vou ver daqui para lá. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ver o contrário, ó. Se aqui eu enxergo assim, assim e lá, né? Então, olha aqui o que a prof vai enxergar. Eu vou enxergar esse mesmo maciço aqui, né? Só que o que acontece? Tudo que eu enxergo em traçado contínuo aqui, porque é visível, ele fica invisível quando eu vejo ele pelo outro lado, né? Então, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui e aqui. Certo? Ó. Tô olhando ele por aqui, ó. Primeiro aqui, aqui e aqui. Vista lateral esquerda. Aí eu mudo o observador. Ele vai enxergar pelo outro lado lá, ó. Aí ele rebate para cá. Então, o que eu tinha contínuo aqui, ele fica invisível aqui. Mas eu preciso anotar. Então, eu uso o tracejado. E a última vista que falta fazer, então, essa aqui é a vista lateral direita. A última vista que falta eu fazer é a vista de fundo, é a vista posterior. Né? Então, se ele está nessa posição, eu rebato ele para cá, aí ele vai ficar aqui, 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 ó. Assim, aqui. E aí, isso aqui, que era visível para mim, considerando a vista frontal,
ele vai ficar tracejado. Sim? Sim. Ok, prof. Tranquilo? E aí aqui é a vista posterior à vista de costas, né? E não esqueçam de escrever para a prof, ó. Escala. Aí assim, prof, eu fiz escala 1 para 100, 1 para 75, 1 para 40, 1 para 50. Aí vocês identificam aqui para a prof. Tranquilo? Aham. Conseguiram entender bem certinho o exercício? Esse é um pouquinho mais complicado, prof, mas deu de entender. Então, é mais complicadinho sim. Então, assim, por isso que a prof faz primeiro vocês montarem o objeto, né? Aí, a partir do objeto, vocês fazem essa discussão inicial das vistas com o objeto em mãos, e depois a gente olha um objeto desenhado em perspectiva e tenta abstrair as vistas que compõem esse objeto, os diferentes olhares desse objeto que correspondem às vistas que ficam ali representadas nas vistas ortográficas. Entenderam aqui direitinho? Aham. Anotem vocês têm o hábito de anotar ali no papelzinho, quando a gente faz a aula? No caderno. Isso, peguem ali um caderno e anotem essas discussões que a gente faz, e daí acho que fica mais fácil, né? Aí depois só transpor pro desenho, para a folha 3, né? Vocês estão vendo que eu tenho um monte de gato, né? Sim. Bem-vindo ao mundo real, né? Conseguiram entender? Aham. Vocês têm dúvidas? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Né? Tá tranquilo, Paulo? Tranquilo. Entendeu, Leonardo? Entendeu tudo, Léo? Sim? O Gabriel também tá quietinho. Tudo certo? Vinícius também tá bem quietinho. Entendeu tudo, Vinícius? Tudo tranquilo, professora. Tudo bacana? E a Jéssica? Tudo certinho, filha? Tudo, prof, tudo certinho. Tudo? Flávia? Entendeu? Tudo certo, prof? Sim. Natália, tudo beleza? Tudo beleza. Sim? E a Kathleen? Quietinha? Conseguiu entender, filha? Sim? Então, assim, esses são os que eu consegui enxergar aqui na minha visão, tá? Os demais conseguiram enxergar tudo certinho? Conseguiram compreender o exercício? Todos? Beleza. Não conseguiu, Kathleen, conectar o microfone? Tudo bem, não tem problema. Pode falar com a prof também pro chat, não tem importância, tá? Então, assim, aí eu quero que vocês façam esses 2 exercícios, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem os exercícios já agora, já deem uma olhadinha, se vocês quiserem fazer agora ou depois. Aí, assim, definam as escalas primeiro, tá? Vejam que tamanho vai ficar, façam ali uma anotação no caderno de vocês, e aí tentem fazer na folha 3, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, daí vocês conversam com a prof, escrevem para a prof, né? E aí, assim, daí eu vou pedir licença para vocês, porque daí eu tenho que falar com vocês com câmera, né? Porque eu acho que fica difícil da gente conversar essas questões se não for por câmera, né? Mas aí vocês me mostram se vocês têm alguma dúvida, tá? E já a gente discute, a gente tira as dúvidas também. Combinado? Sim? Nada, prof. E assim, e mais uma vez, desculpa, viu, Natália? Desculpe os meninos que eu acabei não atrasando como é que fala? A entrada na aula. Desculpa, viu, Natália? Na verdade, assim, eu não vi mesmo, tá? Eu tô dando aula que eu não vi mesmo, eu não enxergo,
tá? A visão de vocês é uma visão diferente da minha, tá? Tá bom. Eu vou ver se eu consigo ver vocês separados também, né? Essa visão que vocês veem, ainda não consegui fazer para mim, tá? E se tiver alguma dúvida, daí me chama, tá, Natália? Tá bom, prof, pode deixar. Tá? Acho que foi o Fernando também que ficou fora um tempo, que caiu, né, Fernando? Entendeu tudo? Sim, entendi, prof, não tem problema. E também meu notebook deu problema, eu tive que trocar e tal. Mas eu consegui acompanhar bastante. Tá, então tá. Qualquer coisa, se eu não entender, eu pego o vídeo e olho depois aí. Mas Isso, eu entendi. você fica gravado, né? Sim. Então, vocês assistem de novo, e qualquer coisa, assim, dúvidas pontuais, me chamem, tá? Ou chamam o Marcelo, aí vocês veem como vocês querem fazer, tá bem? Tá ok. Então tá. Então, assim, eu vou encerrar por aqui, tá? Para que vocês tenham um tempinho ainda, de repente, para vocês fazerem os exercícios. E quero agradecer a presença de todos, tá? E aguardo os exercícios, aguardo ansiosos os exercícios de vocês. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Se vocês puderem gravar em PDF para a prof, né? Bate a foto para a prof do exercício com a câmera do celular e transforma ele em PDF no celular mesmo. É mais fácil porque ele fica mais leve, eu consigo abrir com mais facilidade, tá? O arquivo de foto, ele fica mais difícil, ele tem que carregar, e é um pouquinho mais complicado. E o nosso Moodle é um pouquinho complicadinho para essas coisas, né? Então, assim, se vocês puderem fazer a gentileza, gravem em PDF e mandam para a prof, tá bem? Tá bom, prof. Outra pergunta. A professora comentou que ia disponibilizar as notas. Pelo que eu vi, ainda não tá, né, disponibilizado. Na verdade, a gente eu coloquei agora o nome de vocês todos, né? Houve algumas mudanças, entrou mais gente, umas coisas erradas todas. Agora não, as turmas estão bem certinhas, essa semana sai tudo, viu, Natália? Inclusive falta, tudo direitinho, vai sair tudinho. Tá bem? Obrigada. Daí, assim, observem lá direitinho, tá tudo com fórmula, tá? Então, se vocês clicarem nas coisas, né, nos cálculos, tem todas as fórmulas, vocês sabem direitinho acompanhar como é que vai acontecendo as coisas, tá bem? Uhum. E lógico, se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam, né? Tá bom. Eu costumo dizer que com essa facilidade que nós temos, eu estou ao alcance das mãos. Já imaginou isso? É só você clicar, é só você pegar o celular que você tem a prof. Beleza? Beleza, prof. Tempos modernos. Então tá. Então, de novo, vou agradecer vocês. Vou pedir, então, licença para encerrar, tá? A gravação. E já vou providenciar a disponibilização dela na nossa página. Tá bem? Tá bom, então. Perfeito. Então tá. Então, beijo para vocês. E até a semana que vem. Ou, se vocês precisarem conversar com a prof, até algum momento ali que a gente possa conversar. Tá bem? Até, prof. Obrigada. Então tá. Vou interromper aqui. Boa semana. Tchau, tchau. Para vocês também.